Então, dando continuidade ao nosso estudo, e finalizando a nossa primeira aula com esse bloco 3, falando aí da posse dos deputados e eleição da mesa diretora. Tópico aí muito importante. Então, vamos lá. O artigo 4º, você tem que analisar o seguinte: o que o regimento interno ele vai determinar. Eu vou fazer aqui um breve resumo sobre o direito eleitoral com vocês, mas como é que funciona o processo aí, né? Quando uma pessoa é eleita e tudo. Primeiro inicia lá o registro da candidatura e tal, não vou falar sobre isso. Vamos pular logo para a eleição. A pessoa foi eleita, né? Pronto. Depois que ela é eleita, a eleição acontece normalmente em outubro, mais ou menos em dezembro, ocorre a diplomação. É a Justiça Eleitoral entregando um diploma dizendo você foi eleito, para confirmar que a pessoa foi eleita, né? Recebe aquele diploma ali, dizendo, tudo bem, fui eleito, tá aqui meu diplominha de deputado, pronto, e assim por diante. O deputado pega esse diploma e ele tem que apresentar à mesa, né, da Assembleia Legislativa, pessoalmente ou por intermédio do partido. Geralmente o partido que faz isso, né? Mas se ele mesmo quiser ir lá pode. Ou então o partido pega e faz isso até o dia 31 de janeiro da instalação de cada legislatura. Vai apresentar esse diploma lá na mesa. Cuidado, ele não tomou posse ainda. Por isso que eu fiz aqui essa diferença que mostrei para vocês o que acontecia, né, depois da eleição, a diplomação, para você entender que aqui, até agora, ele não tomou posse. Simplesmente ele pega o diploma dele e leva lá para a mesa para dizer que ele foi eleito, né? É um procedimento, muitas vezes, até burocrático, né? Porque a mesa ela tem acesso a quem é que foi eleito, ela sabe quem foi eleito, então poderia apresentar isso aí também no ato da posse, mas enfim, tá no regimento tem que ser respeitado. Então, o candidato diplomado, ele vai apresentar isso daí pessoalmente ou por intermédio do seu partido. Beleza. A secretaria da mesa vai organizar a relação dos deputados que foram diplomados, isso aí tem que estar concluído antes da instalação da sessão de posse. Primeiro eu recebo os diplomas para dar procedimento à sessão de posse. No caso de mudança da filiação partidária, o deputado deve comunicar imediatamente à mesa, para fim de registro e publicação no Diário da Assembleia. Então, se ele mudou, né, se foi permitido, porque como eu falei, em regra, lógico que tem exceções, mas em regra, se mudar o partido, o deputado perde o mandato. Mas se foi permitida a mudança de partido, e aí ele vai ter que indicar isso daí, olha, eu fui eleito por um, mas agora eu estou em outro, por exemplo, vai ter que falar isso daí. E aí começa agora a posse, às 9h30 do dia 1º de fevereiro. Opa, lembra da aula anterior, do bloco anterior, aliás, do momento que vai acontecer as sessões do dia 2 de fevereiro ao dia 17 de julho, do dia 1º de agosto ao dia 22 de dezembro. Então, aqui aconteceu um dia antes, né? A sessão legislativa ela vai iniciar no dia 2 de fevereiro, mas aqui no dia 1º de fevereiro, eu já vou fazer aqui essa sessão preparatória. Olha o detalhe, agora você já sabe o que é, já estudou, então você já está bem avançado aqui, já entende o que é que vai acontecer. Então a posse vai ocorrer em dia 1º de fevereiro, às 9h30, nessa sessão preparatória, na sede da Assembleia Legislativa, independentemente de convocação. Tem negócio de estar convocando, ele sabe que tem que estar lá, está no regimento interno. Vai assumir a direção do trabalho, porque assim, ó, deixa eu ver se eu coloquei aqui, pronto, coloquei. Então, nós estamos falando dessa sessão preparatória aqui, nós estamos no dia 1º de fevereiro. A sessão legislativa vai começar no dia 2 de fevereiro. Quando acaba a legislatura, 2022, vai ter eleição. E aí alguns vão ser reeleitos, outros vão perder, outros vão ganhar. Quando chegar em 2023, no dia 1º de fevereiro de 2023, eu não tenho presidente da Assembleia ainda. Eu não tenho o vice-presidente, não tenho os secretários, não. Por quê? Porque a eleição ocorreu no ano anterior, né?
Então, aí, nesse caso, eu não tenho, não sabe nem se o cara que era presidente anterior, se ele foi pelo menos reeleito, ninguém nem sabe se ele foi candidato, nem nada. E mesmo que ele fosse reeleito, mas o mandato dele como presidente da Assembleia acabou em dezembro de 2022. Em 2023 já tem que ser uma nova eleição, né? Então, por isso, nesse momento, quem é que vai assumir os trabalhos ali da mesa diretora? O deputado reeleito com maior número de legislaturas. Como assim? Vamos supor, eu tenho um deputado X que ele já tem 4 legislaturas. 4 vezes que ele ganhou, né? Está 16 anos no poder. E eu tenho o Y que está com 3 legislaturas. E eles foram reeleitos. Então, esse aqui, o que tem 4 legislaturas, ele vai assumir ali, é temporário, não é, agora ele vai ser o presidente, porque não é assim. Ele vai assumir outra coisa. Às vezes acontece muito em Câmara Municipal, e já vou explicar para você entender. Às vezes, na Câmara Municipal, quem tira o primeiro lugar da votação é o presidente da Câmara. Mas isso é um acordo, não é obrigado, não. Por exemplo, na cidade que eu moro aqui, Parnaíba, quem tirou o primeiro lugar não é presidente, não. Ele aceitou lá ser o tesoureiro e o presidente foi outra pessoa. Então, não existe essa regra. E nesse caso aqui, é um presidente temporário, é só para organizar a casa ali até que seja feita a eleição, até que os novos deputados possam votar. Então, aquele que foi reeleito com o maior número, que tem maior número de legislaturas, ele vai assumir ali a presidência, né? Vai assumir a mesa diretora naquele momento. Beleza. Se não tiver, não tem um reeleito aí com maior número de legislaturas. Aí eu vou chamar o mais idoso com maior número de legislaturas. Como assim, professor? Me explique isso daí. Eu vou explicar. Que às vezes a banca pode até, a gente não sabe como é essa banca, né? Então pode ser que ela queira fazer uma questão com a situação hipotética. A primeira situação é o seguinte: o deputado X tem 4 legislaturas e ele foi reeleito. Pronto. Então ele tem, é o que tem mais, ele vai ser o presidente. Pronto. Temporário, repito. Mas pode acontecer o seguinte: ninguém foi reeleito. Ninguém. Todos são novos. Só que o A já tinha sido deputado antes. Ele tinha sido deputado antes 2 vezes. Ele tem 2 legislaturas. E o B também já tinha sido deputado antes 2 vezes também. Tem 2 legislaturas aí. Só que ele não foi reeleito, né? Ele parou, deixou, agora quis voltar. Perdeu a eleição anterior e agora quis voltar e ganhou. Porque se ele fosse reeleito, seria a regra de cima. Então aqui é como se fosse o seguinte: tivemos eleição em 2018, né? 2014, 2010 e 2006. Então, 2006 ele ganhou, ficou uma legislatura. 2010 ele ganhou de novo, ficou mais uma legislatura. Só que em 2014 ele perdeu. Então, 2014 ele perdeu, 2018 ele perdeu também, só que agora em 2022 ele ganhou, para ficar até 2026. Então, tá ele aqui, o A. Da mesma forma, então aqui foi o A. O B. O B perdeu em 2006, mas ganhou aqui, perdeu aqui, aí ele ganhou aqui uma legislatura e perdeu aqui. Então, eu tenho aqui o B com também 2 legislaturas, né, em anos anteriores, mas eles não foram reeleitos. Em 2018, eles perderam. Pronto. Nesse caso, quem é que vai ser o presidente da Câmara, o presidente da Assembleia Legislativa temporário, né? Vai ser o mais idoso. Então, se esse aqui tiver 50 anos e esse tiver 45, como os dois têm a mesma quantidade de legislaturas, né? Eu vou chamar o mais idoso com o maior número de legislaturas. Beleza. Depois que for feito isso, o presidente, né, que foi escolhido, na forma como eu coloquei aqui para vocês, ele vai convidar 2 deputados de partidos diferentes para servirem como secretários e vai proclamar os nomes dos deputados diplomados para começar ali a posse. Então, escolhi o presidente, ele chama 2 deputados, você e você, de partidos diferentes. Venha para cá. Os dois vão servir ali de secretários para estar auxiliando.
Examinado tudo ali pelo presidente, as dúvidas, tudo bem direitinho, vai ser feito aí o compromisso. Todos de pé. Então, eu prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil, a Constituição do Estado, observar leis, desempenhando com lealdade, dedicação e ética o mandato que me foi confiado pelo povo do Maranhão. Ato contínuo, feita a chamada de cada deputado de pé, né? Dizendo fulano, fulano de tal. Assim eu prometo. Pronto. O conteúdo do compromisso, né? O ritual não poderão ser modificados. É dessa forma que não pode o cara. Eu prometo, eu sim prometo. Eu vou sim prometer. Calma aí que já vês, tanta promessa é essa. Então tem que dizer da forma como está aqui, né? Não poderão ser modificados. Nenhum compromisso poderá ser empossado através de procurador, exceto no caso de enfermidade devidamente comprovada, através de uma comissão indicada pela mesa diretora. Através de um procurador, a pessoa, não, fazer uma procuração para outra pessoa tomar posse por mim. Não. Ele traz uma exceção, né? No caso de enfermidade comprovada, e aí a comissão vai indicada pela mesa pode fazer isso daí. O deputado empossado vai prestar ali o compromisso. Beleza, então aqui ocorreu a posse dos deputados. Ocorreu aí no dia 1º de fevereiro do primeiro ano da legislatura. No caso, os deputados vão tomar posse aí no dia 1º de fevereiro de 2023, que é a nova legislatura, né? Esse ano tem eleição, ou saber quem vai ganhar, quem vai perder, e aí vai ter uma legislatura de 2023 até 2026. Então, no dia 1º de fevereiro de 2023, vão tomar posse aí os deputados. E até o dia 31 de janeiro de 2023, eles têm que entregar o diploma. Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovado, a posse pode ser feita aí no prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, a requerimento do interessado, contados da primeira sessão preparatória para a instalação da primeira sessão legislativa. Então, aqui eu tenho a primeira sessão preparatória, que vai ocorrer no dia 1º de fevereiro, né? A pessoa não conseguiu tomar posse nessa sessão. Ela tem 30 dias, prorrogável por igual período. Às vezes ela não quer ir naquela, então ela tem 30 dias prorrogar por igual período para prorrogar esse tempo de posse, para ela tomar posse só depois. Eu vou contar da diplomação, então do momento que ele foi diplomado, se eleito durante a legislatura. Como assim? Pode ocorrer a situação da pessoa assumir a vaga do outro, ou então uma eleição, o suplente, né, que vai ser diplomado agora titular, e aí da diplomação que ele foi feito como titular, ele tem 30 dias para tomar posse, prorrogável por igual período. Ou então da ocorrência do fato que é ensejar por convocação do presidente, dependendo da situação aqui, é bem amplo, né, da ocorrência do fato que é ensejar. Tendo prestado o compromisso, uma vez, será suplente deputado dispensá-lo de fazê-lo em convocações subsequentes. Como assim? Se o cara prestou o compromisso e virou suplente, se ele for convocado novamente, ele não precisa fazer mais o compromisso. Como assim, professor? Acontece muitas vezes. O cara é suplente, aí às vezes um deputado sai para virar secretário, aí ele vira deputado. Aí o cara volta, aí ele vira suplente de novo. Aí o cara volta para ser secretário, aí ele volta a ser deputado de novo. Então, nessas idas e voltas dele, ele não precisa estar toda vez fazendo um compromisso se ele já fez uma vez, beleza? Se a pessoa não prestar esse compromisso, ele não vai ser considerado investido no mandato de deputado estadual. É um dos requisitos, é fazer o compromisso. O presidente fará publicar no Diário da Assembleia a relação dos deputados investidos no mandato, com a respectiva legenda, tudo bem direitinho, vai estar publicado lá no Diário da Assembleia. Cuidado com esse artigo 6º, porque senão você não vai conseguir compreender. Ele fala, na segunda sessão preparatória da primeira sessão legislativa de cada legislatura, às 11h30 do dia 1º de fevereiro. Seguinte, se você olhar assim, segunda sessão preparatória, você vai achar que é outro dia, né? Mas que nós estamos falando do mesmo dia. Então, a primeira sessão preparatória, então no dia 1º de fevereiro, eu tive uma primeira sessão preparatória, que ela vai acontecer às 9h30, que aqui é para posse. Também no dia 1º de fevereiro, eu tenho a segunda sessão preparatória, que vai acontecer às 11h30, que aqui é para eleição. Eleição de quem? Da mesa diretora.
saber quem vai ser o presidente, os vices e os secretários. Beleza? Então, cuidado com isso daí. Na segunda sessão preparatória da primeira sessão legislativa de cada legislatura, vamos interpretar. Então, na segunda sessão preparatória da primeira sessão legislativa de cada legislatura. Legislaturas são 4 sessões, né? Então, eu estou aqui na primeira, está iniciando. Estou iniciando aqui os mandatos. Então, a segunda sessão preparatória, às 11h30 do dia 1º de fevereiro, vai ocorrer a eleição aí do presidente e demais membros da mesa para o mandato de 2 anos. Então, vou chamar lá o pessoal para fazer essa eleição, para eleger o pessoal que vai ficar aqui, ó. Quem vai ser o presidente, primeiro vice-presidente, e assim por diante, por 2 anos. Depois tem que ter outra eleição, para escolher quem vai ficar nesses outros 2 anos aqui. Tranquilo? Mas vamos por partes. O membro da mesa da primeira sessão preparatória que seja candidato a cargo nessa eleição não poderá participar da direção dos trabalhos, assumindo seu lugar o deputado mais idoso dentro de maior número de legislaturas. Como assim? Para iniciar aqui, para dar posse, eu não convoquei um presidente, e esse presidente não chamou 2 deputados para ficar na função de secretários? Sim. Se algum deles também for candidato aqui, ele vai ter que sair. E aí, o deputado mais idoso, que tiver o maior número de legislaturas, professor, se todos foram novos, aí vai ser o mais idoso. Todos têm 0, né? Então, vou chamar o mais idoso, ele vai ocupar aquela vaga, né? Porque ali eu tenho um presidente e 2 secretários. Mas pode acontecer do cara que é presidente temporário, ele querer concorrer para ganhar a presidência mesmo efetiva para passar os 2 anos. Pode acontecer. Então ele sai, ó, peraí, eu sou o temporário aqui, eu tenho que sair porque eu quero ser candidato. A outra pessoa vai assumir, o mais idoso que tiver maior número de legislaturas. Se não, se ele não for concorrer, ele continua. Da mesma forma, os secretários. Se ele não for concorrer a nada, eles continuam. Mas se ele não, eu vou concorrer ao cargo de terceiro secretário, eu vou concorrer ao cargo aí de 4º vice-presidente, por exemplo. Aí ele tem que sair e o outro, o mais idoso, né, que tiver uma legislatura, vai assumir. Enquanto não for escolhido e empossado o presidente, não se procederá apuração para os demais cargos. Então, primeiro eu vou escolher o presidente, o novo presidente. Depois que eu escolher o presidente, eu vou analisar agora primeiro vice, segundo e assim por diante, beleza? Então, nós vamos voltar para esse quadrozinho novamente. A partir do 2 de abril do primeiro ano da legislatura, realizar-se a sessão preparatória para a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão, que tomar posse no dia 1º de fevereiro do terceiro ano da legislatura, em data e horário a serem definidos, com antecedência de 48 horas da relação do pleito. O que é isso daqui, professor? Ele está dizendo assim, ó, começou aqui, vou até mudar a cor para você entender. A partir do dia 2 de abril, e ele fala do primeiro ano da legislatura, né? Então é aqui 2023, eu já posso fazer a eleição para saber quem vai ser aqui a nova mesa diretora. Normalmente, a Assembleia não faz assim. Normalmente, o que acontece, né? Na prática? Eles deixam para o final, né? Porque acabou de ter em fevereiro teve uma eleição, em abril já vai ter outra para daqui a 2 anos, daqui a 2 anos pode acontecer muita coisa, né? Muito aí por partidos, políticos e tudo, mas se quiser, foi dito aqui, a partir do dia 2 de abril, do primeiro ano da legislatura, eu já vou realizar uma sessão preparatória para a eleição da mesa diretora, que vai, então essa eleição aqui é para quem vai tomar posse no dia 1º de fevereiro do terceiro ano, da terceira sessão legislativa, beleza? Terceiro ano da legislatura ou a terceira sessão legislativa. A eleição vai ser feita como? Mediante votação nominal, exigida a maioria absoluta de votos em primeiro turno e maioria simples em segundo turno. E tem que estar presente a maioria absoluta dos deputados, observar as exigências. Vamos, antes de falar das exigências, como é que funciona? É assim, eu posso ter 4 candidatos a presidente. Candidato A, B, C e D. Para ocorrer a votação, tem que estar presente, tem que ter a presença da maioria absoluta.
Se não tiver, não tem votação. Pronto. Para uma pessoa ganhar a eleição e pronto, ela tem que atingir a maioria absoluta. Alguém atingindo a maioria absoluta, ganhou a eleição, acabou, pronto. Mas se não atingir, eu vou pegar os dois, mas aqui foi o primeiro mais votado, esse aqui foi o segundo mais votado, eu pego os dois aqui e vou levar para um segundo turno. Nesse segundo turno, aqui vai ser decidido por maioria simples. Que ganha com um voto de diferença, ganha. Aqui não, no primeiro turno tem que ganhar com maioria absoluta. Se não atingir a maioria absoluta, não vai conseguir ganhar. Então, o registro vai ser feito à mesa individualmente ou por chapa de candidatos aos respectivos cargos, observando as seguintes regras. Cuidado que esse registro pode ser feito individualmente ou por chapa. Como assim? Eu vou apresentar minha chapa. Como é a chapa? A chapa é o Soares aí como presidente, fulano como primeiro vice-presidente, isso aqui é minha chapa, vou votar na chapa. Ou a pessoa pode votar, não, eu quero aí o X vai ser candidato o quê? Ele vai ser candidato a presidente. O Y vai ser candidato a primeiro vice-presidente, por exemplo. Então, ele pode ser candidato individualmente. O pedido vai ser encaminhado à mesa pelos candidatos, por chapa, com consentimento por escrito de todos que estiverem participando, né? Logicamente, o deputado não pode concorrer a mais de um cargo, nem ser eleito para cargo que não tenha sido previamente registrado. Se ele não fez o registro dele antes, ele não pode ser eleito para esse cargo. Os pedidos de registro deverão ser efetuados até 1 hora antes da votação, através da sessão de protocolo. E, em caso de existência, poderá substituir, né, até o início da chamada nominal para a respectiva votação. Então, até chamar para votar, eu posso ali substituir. Nas chamadas de deputado para votação, de modo que antes de iniciar a votação, o presidente vai anunciar os nomes dos candidatos registrados e os cargos que estão concorrendo, bem como as desistências. Então, o presidente chama e agora eu vou fazer a chamada nominal. Olha, a chapa é essa, tal, pronto, está concorrendo para isso, bem como ele vai dizer, fulano, fulano desistiu. Aí vai ter a votação para todos os cargos da mesa diretora, no caso da chapa, exceto para o cargo que também concorra candidato registrado individualmente. Como assim, professor? Não estou conseguindo entender isso daí ainda. É o seguinte, vou pegar aqui para você entender. Geralmente, o que acontece? A chapa, você vota na chapa, que já está completa, já tem todos aqui. Já sabe quem é que vai ser o presidente, quem é que vai ser o vice-presidente, quem é que vai ocupar tudo. Então, a regra é essa. Mas um deputado, ele pode... Peraí que está dando falha aqui. Eu vou tentar sair daqui para o outro. Pronto, aqui. Então, vota na chapa. Você já vota ali em todo mundo. Um deputado sozinho, ele, não, eu sozinho, não tenho chapa não, não tenho ninguém comigo não, eu sozinho quero ser candidato. Pode acontecer, beleza? E aí, de forma nominal e aberta, por ordem alfabética, cuidado aqui, ó. Registrado devidamente de forma nominal e aberta, não é secreto. Iniciado pelo primeiro secretário, que chamará o nome do deputado votante, cabendo ao segundo secretário repetir o nome, confirmando a chapa votada e o candidato avulso, respectivo cargo. Então, começa a chamar, o primeiro chama o nome. Fulano de tal. Aí o secretário, opa, repete. Fulano de tal, você vai votar, pronto. Você vai votar em quem? Na chapa, no candidato e assim por diante. Vai ter apuração do voto pelo secretário, né, pelos dois que foram chamados ali. Acompanhamento dos trabalhos por dois ou mais deputados indicados à presidência por partidos ou blocos diferentes e por candidatos avulsos. Nesse caso, porque eu tenho três ali, né? Estou iniciando ainda, presidente e os dois secretários que foram chamados. E aí pode ter mais dois ou mais deputados para acompanhar aquela apuração. E se empatar, vamos supor, eu tive aqui primeiro turno, no segundo turno empatou de novo, esse aqui, vamos supor, teve 50 votos, esse teve 50. Aí o mais idoso entre eles vai ser eleito. Se empatou aí, empatou no primeiro, não deu certo, vou para o segundo turno. Se no segundo turno também empatou, vai ser o mais idoso. E aí, no final, eu tenho a proclamação pelo presidente do resultado final e posse imediata dos eleitos. Cuidado com isso aqui, posse imediata dos eleitos. A realização do segundo turno com os dois mais votados para cada cargo, quando no primeiro não for alcançada a maioria absoluta, no prazo de 15 minutos contados do encerramento da primeira votação. Então, do primeiro para o segundo turno, vai ter aí 15 minutos, né? Depois a secretaria publica em avulso no dia da Assembleia, após o encerramento da relação dos candidatos inscritos,
e os respectivos cargos que concorrem. Beleza. Na composição da mesa será assegurado tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou blocos parlamentares que participem da Assembleia. Não posso, às vezes, fazer uma chapa, por exemplo, só de um partido só. Não. Eu vou fazer uma chapa aí, trazendo essa representação proporcional de partidos ou blocos parlamentares. E se o cargo for declarado vago na mesa diretora? Nesse caso, vai fazer a sucessão pela ordem sequencial dos cargos, para presidente, vice-presidente, como por secretários. Agora vai ser realizada a eleição apenas para os que restarem vagos após a sucessão, no prazo de até 5 sessões ordinárias, obedecidas às regras do artigo 8º desse regimento interno. Como assim, professor? Deixa eu pegar um espaço em branco aqui. Ó, pegar aqui. Eu tenho o seguinte. Eu tenho o presidente, primeiro vice-presidente, segundo vice-presidente, terceiro vice-presidente, quarto vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, terceiro secretário e quarto secretário. Pronto. Se o terceiro vice-presidente falecer, pedir para sair, for cassado, enfim, o presidente continua o mesmo, o primeiro vice-presidente continua o mesmo, o segundo vice-presidente continua o mesmo, e vai subindo aqui, puf. Vai sobrar quem? Vai ficar a vaga do quarto secretário. Aí, eu vou fazer a eleição aí para o quarto secretário, dentro de 5 sessões, como ele fala aí, né? Então, vamos analisar aqui de novo, para você entender. Diz, ó, quando for declarado vago, a sucessão dá-se pela ordem sequencial dos cargos, tanto para os cargos de presidente e vice-presidente, quanto para os de secretários, realizando a eleição apenas para os que restarem vagos após a sucessão, no prazo de até 5 sessões ordinárias. Então, é o seguinte, aqui no exemplo que eu falei, sobrou só o de quarto secretário, mas pode ser que 3 saiam, e aí é quarto, terceiro e o segundo secretário também, por exemplo. Então, eu vou fazer a eleição dentro aí de 5 sessões ordinárias, tenho que fazer a eleição para aquele cargo, o restante continua. Não vou fazer a eleição para a mesa toda, não vou fazer só para os cargos que estão precisando aí. E vou fazer a sucessão primeiro, né, como ele fala, aqui realizar apenas para os cargos vagos após a sucessão. Outra coisa que você tem que entender, quando ele fala bem aqui, ó, posse imediata dos eleitos. Então, no dia 1º de fevereiro, eu tenho a eleição da mesa, a mesa diretora. No dia 1º de fevereiro, eles tomam posse, porque no dia 2º, no dia 2, aliás, no dia 2 de fevereiro, já começa, né, a sessão legislativa com a mesa diretora nova. Aqueles que eu falei que era temporário foi só para iniciar, só para dar posse ali para todo mundo, mas depois tem eleição e eles tomam posse. No outro dia, no dia 2 de fevereiro, eles já estão lá abrindo a sessão como presidente, que vai ficar por 2 anos. Vai ficar 2023, 2024. 2025 vai ter outro presidente, até 2026. Beleza? Entendido? Pronto. Então, nós vamos dar continuidade. Na próxima aula, vamos falar aí sobre os órgãos, vamos falar sobre a mesa diretora novamente, e aí vai ficar bem mais fácil algumas regrinhas para vocês compreenderem. E a gente foi seguindo essa linha de raciocínio para ficar mais fácil vocês compreenderem e agora fazer a leitura do regimento interno. Beleza? Qualquer dúvida já sabe, pode entrar em contato. Um forte abraço a todos e bons estudos.